Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Aviva-me. Nós estamos aqui com uma passagem em Marcos 3, a partir do versículo 20. E eu quero que você, se possível, abra também aí a tua Bíblia, tá bom? Sempre considere, e é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? A consideração necessária para receber milagres, né? Então, sempre pega a tua Bíblia, sempre acompanha. E você pode se perguntar, pastor, mas por que isso é importante? Porque quando você se esforça a ponto de se mover, de você colocar a tua carne para fazer algo, você está demonstrando ali para a tua alma e para o teu corpo que aquilo é importante. Amém? Então, tenha sempre esse hábito de, quando ouvir um versículo, confira se assim está escrito, tá bom? Pelo menos para isso, porque a palavra fala sobre os crentes, né, de uma cidade chamada Bereia, e eles foram considerados mais nobres, porque Paulo chegou lá, Paulo falava a palavra e eles conferiam nas escrituras para ver se de fato aquilo que ele estava dizendo estava escrito. Amém? Então, e seja nobre, né, como eles, tá bom? A palavra diz assim, ó: então foi ele para casa, não obstante a multidão afluiu de novo. Então já era a segunda vez que estava acontecendo. De tal modo que não podiam comer. Olha que coisa interessante, né? Você já viu como fama nem sempre é algo bom, né? Jesus chegou ao ponto de não poder comer, pessoal. Outra vez ele estava em casa, a galera destelhou a casa e desceu com um enfermo, ou seja, estavam destruindo. Eu entendo, né, que com certeza as pessoas que estão passando por dificuldades, doenças, principalmente uma doença crônica, imagina uma dor latejante, amado, e a pessoa ouvir falar que se pegasse em Jesus, estar perto de Jesus, ele poderia resolver o problema, eu creio que realmente a gente iria agir da mesma maneira. E aí eu fico me perguntando, você tem buscado Jesus a tal ponto, amém? Mergulhado, desejado, né? Assim, a tal ponto de ter queimado dentro do teu coração isso? Fica aí a pergunta para você, tá? Mas o que acontece é o seguinte, eles foram lá, ele não podia comer, e essa multidão afluiu, né? E quando os parentes de Jesus ouviam isto, saíram para o prender, porque diziam estar fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas: como pode Satanás expelir Satanás? Se um reino estiver dividido contra a si, o reino tal não pode subsistir. Amém? E eu quero pegar aqui esses primeiros 3 versículos para a gente ir comentando, né? O primeiro a gente já até deu uma pincelada, mas o segundo, olha que coisa interessante. O que é que me chama a atenção aqui? Que muitas vezes quando você for chamado para a obra, quando você for chamado para seguir o propósito de Deus sobre a tua vida, esse propósito muitas vezes vai impactar as pessoas que estão ao teu redor, a ponto de muitas delas, irmãos, até acharem que você está louco, fora de si. O que a gente aprende aqui, amados, é que muitas vezes Deus, quando ele começa a se mover na tua vida, algo vai ser tão extraordinário que as pessoas ao redor de você nem sempre vão acreditar que aquilo vem de você, amém? Porque eles te conhecem, eles conhecem às vezes as tuas fraquezas e eles não sabem diferenciar, amém? A unção que Deus deposita no vaso do vaso, e eles acabam misturando tudo e no final das contas, né, acaba acontecendo o que aconteceu com Jesus. Eles achavam que Jesus estava louco, né, e foram para cima dele, prendê-lo, né? Vamos acorrentar, vamos internar esse menino, porque ele está meio doido. Mas eu tenho algo para te falar, amados. Tu manter firme no propósito, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, que a Bíblia fala que é Jesus, amém? Você vai ser bem aventurado em tudo aquilo que você realizar. A palavra é clara sobre isso. Fique firme, olhe firmemente, e o milagre vai acontecer na tua vida. Outra coisa que eu aprendo aqui, que você vê parentes e você vê as pessoas de fora, as autoridades, muitas vezes se levantando, descrendo, né? Quem é esse rapaz? Não, esse é o filho do José, do carpinteiro ali local. E eles viam somente o exterior, né? E a gente, às vezes, é cego quanto a isso. Amado, a Bíblia diz que nós a ninguém devemos conhecer segundo a carne. Ou seja, você deve olhar para as pessoas, independente das funções, da aparência física, mas você deve ver o que Deus depositou dentro do vaso. Amém? Porque um vaso é de honra
ou de desonra, não é pela aparência dele, e sim por aquilo que está depositado dentro dele. A honra para o vaso é carregar, né, aquilo que é precioso que está dentro dele. Amém? E Deus não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. Deus, ele conhece, ele julga retamente. Então tem coisas que são preciosas para Deus mais do que uma mera estética. Amém? Então aprenda sobre isso. Esses escribas, essas autoridades, olharam para ele, viram ele um homem comum, não tinha nenhum pedigree sacerdotal, porque, de fato, os sacerdotes eles vinham de uma tribo específica chamada Levi. Jesus era da tribo de Judá, amém? E ele veio de uma cidade pequena, né? Ele cresceu ali em Nazaré. E aí, muitos diziam até, algo bom pode vir de Nazaré? E eu acho linda a resposta do discípulo. Ele disse, vem ver. Ou seja, vem conferir e tu vai ver se de fato ele não é aquele que tinha sido prometido. Amém? Então, não julgue as pessoas simplesmente pela aparência, mas julgue elas pelo fruto da vida dela, pelo caráter. Julgue ela pelo tanto de Cristo que ela manifesta. Amém? E eu acho que isso é a coisa mais importante. Tá certo? Então, eu creio que isso despertou bastante já dentro da gente, tá bom? Fica com Deus, essa é a palavra de hoje. Fique firme no plano de Deus, a despeito das oposições, e seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. Como? Se deixando moldar por Ele, amém? Deixa o Senhor moldar o teu caráter, né? E a despeito do começo do teu ministério muitas vezes possa ser conturbado, fique firme, porque Deus vai fazer com que as coisas deem certo, amém? Com que as coisas cooperem para o propósito. Mas entenda, as coisas devem cooperar, mas você também deve cooperar, amém? É uma cooperação mútua. Você coopera com a palavra e a palavra coopera com o teu chamado. Em nome de Jesus é assim, tá bom? Então fica na paz e até o nosso próximo encontro.